Quem não gosta de uma história sobrenatural? Nós estamos em outubro, mês do Halloween, e O Morro dos Ventos Uivantes foi então o livro escolhido para fazer referência a esse mês tão interessante, tão folclórico. Olá, sou Adriana Bizutti, professora e coach, e hoje vou falar dessa história que conquista não só pelo que é contado, mas pela forma como é contada. Esse livro foi escrito pela inglesa Emily Brontë e foi publicado em 1847. E ele não sobreviveu ao tempo apenas pelo caráter fantasmagórico, que é um dos aspectos dessa obra, mas pela composição moral e psicológica de seus personagens, pelas dúvidas e até mesmo espanto que provoca no leitor a respeito de suas personalidades. Trata-se daquele clássico em que um forasteiro chega ao lugar e, pegando a história ali pelo meio, ele quer saber tudo o que aconteceu antes. É o que acontece com o Sr. Lockwood, que aluga uma propriedade na área rural ali da Inglaterra de 1801. O inquilino, para ser simpático, faz uma visita ali ao dono dessa propriedade que mora na propriedade vizinha, que é justamente o Morro dos Ventos Uivantes. O Sr. Lockwood encontra um homem de poucos amigos, ele não é nada bem recebido ali, mas ele fica tão curioso em relação a esse anfitrião que ele resolve fazer uma segunda visita. E nessa segunda visita, o Sr. Lockwood é obrigado a passar a noite ali na propriedade, pois está caindo uma tempestade de neve, não tem como ele sair dali para voltar para a casa que ele alugou. Aliás, o clima predominante na história é o inverno, um tom sombrio, escuro, frio. Algumas poucas vezes se menciona a primavera e o verão. O que o inquilino vê ali nessa segunda visita lhe deixa muito mais intrigado. Os moradores ali são Sr. Heathcliff, uma moça de 17, 18 anos aparentemente, um empregado, o Sr. Joseph, e um rapaz chamado Ayrton Earnshaw, mais uma criada. Aparentemente, todos os moradores ali se odeiam e não fazem a menor questão de serem educados entre si ou com o visitante. O Sr. Lockwood começa a descobrir então parte dessa história quando ele é encaminhado pela criada para pernoitar ali em um determinado quarto bem específico. Uma vez ali dentro, ele começa a observar o ambiente e nota algumas inscrições no parapeito de uma das janelas. São 3 nomes que aparecem por ali: Catherine Linton, Catherine Earnshaw e Catherine Heathcliff. Esse nosso inquilino é tão curioso que, fuçando ali pelo quarto, ele encontra também uns diários e passa a ler um deles, que é de Catherine Earnshaw, quando ela era criança. Então ali ela conta seus lamentos de que nessa fase ela já não tinha mais o pai, quem criava ela, quem cuidava era o irmão mais velho que havia voltado casado. E esse irmão tolhe um pouco a liberdade dela, porque antes ela podia brincar com Heathcliff e agora parece que eles foram separados, eles são obrigados a se manterem um pouco mais à distância. Esses poucos fatos que vai descobrindo vão deixando o nosso narrador ainda mais curioso e intrigado. Tanto que ao adormecer, ele sonha, ele tem um pesadelo com uma garotinha chamada Catherine Linton. Quando amanhece o dia, o Sr. Lockwood volta para sua casa, mas realmente ainda o clima está muito frio, ele pegou friagem e ele adoece. E enquanto ele está convalescendo, ele pede à governanta da casa ali, a senhora Neal, que lhe conte um pouco dessa história, que ele pressente que tem algo ali, como aquelas pessoas chegaram naquele ponto. Então ele quer saber a história e a governanta vai passar então a lhe contar. Assim, boa parte da narrativa agora vai ser feita por essa narradora, que conviveu com essas personagens desde criança. E agora o leitor vai saber a origem desse Sr. Heathcliff,
que foi trazido pelo velho senhor Earnshaw, de uma viagem que ele havia feito a Liverpool. Ele encontrou aquela criança abandonada e resolveu levá-la para casa. E ele é considerado ali como se fosse um cigano, ele tem a pele mais escura, ele fala de um jeito diferente e ele não é muito bem recebido a princípio. De imediato, ele desperta o ciúme do filho mais velho desse senhor, que é o Hindley, e também de Catherine, que é a irmã. Alguns anos se passam, o velho senhor Earnshaw falece e o Hindley, que era o filho mais velho que havia ido estudar fora, volta para casa casado e agora é ele que vai cuidar ali da propriedade. Assim que chega, ele coloca Heathcliff para trabalhar entre os criados na estrebaria. Com o tempo, Catherine e Heathcliff haviam se tornado amigos inseparáveis. Os dois aprontavam muito juntos, eles viviam envolvidos ali em travessuras. E certa vez, quando eles vão espionar a propriedade vizinha, a casa dos Linton, a menina acaba sofrendo um acidente e ela é mordida por um cachorro e ela acaba ficando ali na casa dos Linton por 5 semanas. Quando ela volta, decididamente ela já não é a mesma pessoa. Está elegante, bem arrumada, bem educada. Apesar disso, eles continuam muito amigos, mas aos poucos eles acabam se distanciando e vão surgindo na história outros 2 personagens, que são os Linton, Edgar e a sua irmã Isabella, que são 2 jovens, da mesma idade mais ou menos que a Catherine e o Heathcliff. Enquanto os Linton se mostram dóceis e educados, o leitor vai conhecendo um pouco melhor o caráter de Catherine, que é uma moça obstinada, teimosa, voluntariosa e que surta cada vez que lhe contrariam ou que não lhe fazem a vontade. Certa noite, Catherine está conversando com Neil, a sua governanta e amiga, e ela acaba lhe fazendo algumas confidências. Ela diz que vai se casar com Edgar porque ele é melhor de situação, ela gosta dele, não é um casamento totalmente de interesse, ela gosta do Edgar, mas na verdade ela ama Heathcliff, mas não há a menor possibilidade dos 2 ficarem juntos, porque ele é inculto, ele está sujo, ele não tem dinheiro, ele não tem condições de mantê-la na vida que ela está acostumada. O que ela não sabia é que Heathcliff estava ali, ouvindo a conversa. Então, depois disso, ele desaparece, ele volta dentro de 3 anos e volta muito mais sinistro, selvagem, misterioso, até um pouco maligno, diabólico, e com a intenção de se vingar de todos que fizeram a vida dele um inferno. O resumo eu vou parar por aqui, porque agora cabe a você procurar o livro para ver como essa história termina. E vamos à análise. Como a história se passa no período do romantismo, incomoda um pouco as emoções exageradas desses personagens. Os acontecimentos são um pouco macabros, são fúnebres inclusive. Catherine e Heathcliff são doentiamente apaixonados um pelo outro e eles se tornam melancólicos e agressivos quando são contrariados. A história não é só de amor. Tem toques de sobrenatural, de soturno, fantasmagórico à medida que se desenvolve. E todos esses são traços marcantes do ultrarromantismo. E para você que curte uma historinha leve de terror, aí vai um trechinho do Pesadelo de Lockwood, logo no começo do livro. No sonho, ele está tentando dormir, mas é incomodado por batidinhas de galhos na sua janela. Então ele se levanta para tentar resolver o problema. E aí a história do sonho, do pesadelo acontece. No meu sonho, levantava-me e tentava abrir a janela. Tenho de acabar com este barulho, resmunguei impaciente. E foi assim que, com um soco, parti o vidro, esticando em seguida o braço para agarrar o ramo. Porém, contrariamente ao esperado,
Agarrei os dedos de uma mão de criança, pequena e gélida. Fiquei completamente aterrorizado pela intensidade do pesadelo. Tentei largar a mão, mas ela agarrou-se ainda com mais força. Subitamente escutei uma voz extremamente melancólica e triste soluçando. Deixe-me entrar, por favor, deixe-me entrar. Quem és tu? Perguntei, lutando desesperadamente para me libertar da mão que me agarrava. Catherine Linton, respondeu a voz trêmula. Por que razão é que me lembrava de Linton? Afinal, tinha deparado mais vezes com o sobrenome Earnshaw do que Linton. Voltei-me, perdi-me nos brejos. Na escuridão, consegui ver um rosto de criança olhando pela janela. Então, o meu terror transformou-se em crueldade. Face à impossibilidade de me libertar daquela criatura, agarrei-lhe o pulso e rocei-o no vidro partido até o sangue correr e começar a escorrer, acabando por molhar os lençóis. Porém, a estranha visão continuava a gemer. Deixe-me entrar, agarrando-se a mim com tal tenacidade que quase me enlouquecia de pavor. Como? Disse-lhe. Larga-me se queres que te deixe entrar. Assim que os seus dedos se soltaram, retirei rapidamente a minha mão e comecei a empilhar livros e mais livros contra a janela, tapando os ouvidos para não ouvir mais os seus lamentos. Devo ter permanecido assim por mais de um quarto de hora. Porém, mal os destapei, logo o choro triste e dolente recomeçou. Vai-te, gritei. Nunca te deixarei entrar, nem que implores durante 20 anos. 20 anos, lamentou-se. Há 20 anos que ando a penar. De repente, ouvi um ligeiro ruído no lado de fora e a pilha de livros mexeu-se como se tivesse sido empurrada. Tentei fugir, mas não consegui me mexer. Então, estarrecido, gritei o mais alto que podia. Essa aí, então, é só uma amostrinha grátis do que você vai encontrar nesse livro. Eu espero com esse vídeo ter despertado seu interesse, sua curiosidade e até a próxima.